Olá, boa tarde. São 5h09. A gente começa com imagens ao vivo do anel rodoviário na altura do Betânia. Mais cedo teve um acidente no local. Uma carreta desgovernada bateu em vários carros e tombou. Agora a gente vê um longo congestionamento no local e a Fabiana Almeida, ela está ao vivo lá no local e atualiza a situação para a gente. Boa tarde, Fabiana. Oi, Aline, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, a gente está exatamente no local onde aconteceu o acidente. Neste momento, a gente consegue ver aqui o pessoal da BH Trans, da Guarda Municipal, ainda está aqui nesse trecho, controlando aqui o trânsito, porque essa carreta ela foi atingida pela outra carreta que provocou todo esse acidente. A gente vê aqui um guincho que está levando a cabine, né, desse veículo que foi atingida. Esse veículo teve o tanque de combustível, ele furou e acabou vazando óleo na pista, e aí os bombeiros tiveram que jogar bastante serragem no local para evitar outros acidentes. A gente consegue ver que o trânsito está bem lento ainda, porque a faixa da direita e da pista sentido Vitória está interditada. Agora, olha como é que foi a dinâmica desse acidente. Foi um acidente bem complicado, viu? O motorista disse à polícia que estava descendo aqui esse trecho do bairro Betânia, que já é um trecho muito perigoso, é considerado um dos mais perigosos aqui do anel rodoviário. Ele contou que o veículo perdeu o freio, ele não conseguiu desviar muito dos carros porque havia um congestionamento na hora. Mesmo assim, ele desviou o carro para a direita para evitar uma tragédia maior. Ele acabou atingindo um carro que provocou um engavetamento com outros 3 veículos de passeio. Essa carreta acabou atravessando aqui a marginal, ela tombou, passou aqui pela marginal e olha só, foi parar aqui nesse morro, aqui embaixo. Ela atingiu o muro de uma empresa. Por sorte, ninguém ficou ferido. Olha só, Aline. Todos esses motoristas, em um carro havia não só o motorista, como 2 crianças. Essas crianças não foram atingidas. O motorista de um dos carros disse que ficou com o peito doendo, né, por conta do cinto de segurança, né, que a pancada foi muito grande. Mas ninguém teve ferimentos graves. O Corpo de Bombeiros esteve aqui fazendo socorro, ninguém teve que ser levado para o hospital. O motorista da carreta tem 23 anos, a polícia disse que ele tem habilitação e que ele não apresentou sintomas de embriaguez. No MG2 a gente traz mais detalhes sobre esse grave acidente, Aline. E durante as suas informações também, Fabiana, a gente foi acompanhando imagens do Globocop, né, desse acidente, de como ficou a carreta aí atrás de você. Estamos mais uma vez acompanhando essas imagens. Um acidente impressionante, ainda bem, sem nenhum ferido grave. Mais um acidente no anel rodoviário que registra tantos, né, principalmente nesse trecho do bairro Betânia. No MG2 a gente volta com mais informações. Fabiana, agradeço e bom trabalho para vocês aí. E um grave acidente entre um caminhão e um ônibus deixou 2 pessoas mortas e vários feridos na BR-040 em Três Marias, região central aqui do estado. A batida foi na manhã desta quinta-feira e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 8 vítimas foram socorridas no local, entre elas uma gestante. Uma vítima morreu no local e o corpo dela foi encontrado sob a carga do caminhão, que ficou espalhada pela pista. A outra vítima morreu no hospital. O ônibus transportava cerca de 20 trabalhadores. A Prefeitura de Três Marias informou que 20 pessoas deram entrada no Hospital São Francisco, algumas em estado grave. O trânsito chegou a ficar totalmente interditado, mas foi parcialmente liberado. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. E vamos conferir juntos o movimento nesse fim de tarde de quinta-feira, aqui em Belo Horizonte, região metropolitana. Começo pelo centro de BH, a Avenida Afonso Pena, você vê aí com bastante movimento, muitos carros. Nesse trecho aí da Afonso Pena, à direita do vídeo é sentido rodoviária de BH, com trânsito muito intenso por lá. Agora um pulinho na Avenida Amazonas, da Afonso Pena a gente vai para a Amazonas, sinal livre à esquerda aí, quem segue Amazonas e pega o acesso ao anel rodoviário, a gente vê que o trânsito está fluindo bem por lá. E por falar em anel rodoviário, a gente tem imagens do anel rodoviário na altura do Padre Eustáquio também, com trânsito sim intenso à esquerda do vídeo, mas está fluindo bem neste momento.
A Justiça aceitou a denúncia contra um homem que confessou ter matado a namorada no bairro Camargos, na região oeste de BH. Esse crime foi em julho deste ano. André Júnior Silva de Carvalho, agora réu por feminicídio, foi preso um dia depois de o corpo da namorada ser encontrado dentro do apartamento onde ela morava. Stephanie Ribeiro Silva tinha 36 anos e foi asfixiada. A polícia foi chamada porque os vizinhos estranharam o desaparecimento dela. De acordo com as investigações, após o crime, André Júnior ainda passou alguns dias no apartamento com o corpo e respondeu mensagens pelo celular da vítima. A juíza Ana Carolina Souza também manteve a prisão preventiva do réu. Ele é atendido pela Defensoria Pública, que não se manifesta sobre os casos criminais. O Ministério Público Estadual e a Polícia Militar realizaram hoje uma operação contra uma organização criminosa investigada por furto de celulares e fraudes financeiras nas cidades de Belo Horizonte e Santa Luzia. Segundo as investigações, o grupo agia principalmente na região centro-sul aqui da capital. Os criminosos furtavam aparelhos desbloqueados e utilizavam os dados das vítimas para acessar aplicativos bancários, cartões virtuais e realizar transferências e saques. Os agentes cumpriram 6 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária. E, de acordo com o Ministério Público, o prejuízo causado pelas fraudes pode ser muito maior do que o valor dos celulares furtados. Um acidente envolvendo um caminhão-tanque matou uma pessoa e deixou a MG-10 interditada por mais de 10 horas. O André Junqueira, ele está exatamente nesse local do acidente, em Vespasiano. André, qual é a situação aí neste momento? Boa tarde. Oi, Aline, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Olha, esse trecho aqui da MG-10, sentido Aeroporto Internacional de BH em Confins, segue interditado. Isso porque o caminhão-tanque que tombou e pegou fogo na madrugada de hoje, ele acabou de ser retirado aqui da pista. Mas isso não significa que a rodovia vá ser liberada de imediato. O tenente dos bombeiros, que coordena toda a operação por aqui, explicou que esse trecho aqui ele ainda vai passar por uma limpeza. Só depois que o asfalto estiver totalmente limpo, que todo o combustível e o óleo que foram derramados na pista forem retirados, só depois disso é que essa rodovia deve ser liberada. E isso não deve acontecer com rapidez não, viu? A estimativa dos bombeiros, pelo menos mais 1 ou 2 horas de trabalho por aqui para liberar esse trecho da MG-10. Esse acidente, a gente tem imagens aí para mostrar para vocês, esse acidente aconteceu na madrugada de hoje por volta de 5 horas da manhã. O motorista do caminhão-tanque, ele perdeu o controle da direção, bateu na cerca de proteção aqui da pista e tombou o veículo. O caminhão pegou fogo, o motorista morreu carbonizado. Os bombeiros tiveram que enfrentar labaredas altas. Foi um trabalho muito complexo por aqui. Depois de 1 hora de trabalho, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. Aí começou todo o trabalho de rescaldo e também da perícia da Polícia Civil, que está investigando o que pode ter provocado esse acidente. Por que esse motorista perdeu o controle do caminhão-tanque numa pista reta? Ou seja, tudo isso vai ser investigado. Como eu disse, esse caminhão foi retirado, um guincho foi utilizado para retirar esse caminhão daqui, um guindaste e um guincho. Esse caminhão foi retirado, mas o trabalho aqui para liberar a pista ainda deve demorar mais ou menos 1 ou 2 horas, segundo os bombeiros. Aline, a gente volta com você. Tá certo, muito obrigada pelas informações, André. Agora a gente vai acompanhar mais um pouco da volta para casa. Estamos agora em Nova Lima, no bairro Jardim Canadá, BR-040, com trânsito fluindo bem nos 2 sentidos da via. Agora, anel rodoviário, na altura do Dom Bosco, também nesse trecho, nesse ponto do anel rodoviário, a gente vê movimento muito bom, trânsito fluindo. E agora vamos para a Avenida Antônio Carlos, na altura do São Luís, com trânsito mais intenso, agora 5 horas e 18 minutos, sentido centro, Venda Nova. Pessoal, agora retornando depois de um dia longo de trabalho, retornando para casa.
E o mau tempo provocou impactos na operação do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta quinta-feira. Por causa das condições meteorológicas, houve atrasos em decolagens, pousos alternados e também cancelamento de voo. A concessionária informou que 4 aeronaves precisaram pousar em outros aeroportos. E choveu em todas as regionais aqui de BH hoje. E choveu muito. O volume de chuva registrado nesta quinta-feira já ultrapassou a média climatológica esperada para todo o mês de agosto, que é de 10,6 milímetros. Essas aí imagens de mais cedo, né? O Globocop fez essas imagens cedo. Na manhã choveu mais por volta das 8 horas da manhã. E essa chuva, gente, ela então ultrapassou a média esperada para o mês de agosto. E pode chover mais. Nós temos agora, vamos com imagens ao vivo do nosso Belo Horizonte. Olha aí, que céu diferente, né? Já temos abertura aí, algumas nuvens, muitas nuvens ainda, aliás. Mas já com a abertura aí do céu, a gente já começa a ver esse céu e o sol conseguiu sair nessa quinta-feira. Hoje a temperatura mínima foi de 14,8 graus e a máxima foi de 21,9 graus. E depois da chuva, a gente está respirando melhor, né? A umidade do ar subiu para 65%, ainda bem. Vamos ter uma noite mais fria, 18 graus lá pelas 8 horas da noite, 16 graus às 10 horas da noite. E se a chuva não vier à noite, olha, o céu abrir aí um pouco, a gente vai poder contemplar um eclipse lunar parcial. Ele acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua e a sombra da Terra cobre boa parte do disco lunar. O eclipse começa às 11h33 e termina por volta das 3 da madrugada. No Museu de Ciências Naturais da PUC, tem programa especial para observação do fenômeno. As atividades começam daqui a pouco, às 6h30 da noite. Lá as pessoas vão poder observar com telescópios. O ingresso custa R$20 e a meia entrada R$10. E pode ser que a gente consiga ver o eclipse lunar parcial mesmo, tá? Porque daqui da minha janela, com vista para a linda Praça da Liberdade, o céu já está claro, sem nuvens, e o sol saiu, ó, reflexo aqui no edifício Niemeyer. A gente fica por aqui, mas temos um novo encontro logo mais no MG2, depois de A Nobreza do Amor. Fique agora com mais um capítulo da novela Avenida Brasil.